Venha para a CIEP Treinamentos e faça um curso de qualificação. Se qualifiquem e agarrem a oportunidade. Mais uma vez estamos aqui no Hospital de Santos Dumont. Mais uma vez, ele está passando por um momento difícil. Qual é a dificuldade? Recursos. Então, eu lhe pergunto, doutor Salomão, os recursos estaduais, federais, municipais, estão em dia? Não. Essas três esferas estão em atraso com o hospital. E isso está gerando um problema imenso e grave para o nosso Hospital de Santos Dumont. Próximo 5º dia útil agora, os funcionários do hospital vão completar 2 meses sem salários, justamente por causa desses atrasos. Apesar de tudo, os funcionários continuaram trabalhando durante esses 2 meses. Mas como nós não podemos dar uma previsão de datas, todas as datas que nós poderíamos dar uma previsão, não conseguimos. Por quê? Não recebemos recurso naquela determinada data. Então, uma outra situação, além dos funcionários, os médicos da escala de sobreaviso, que dão suporte ao nosso hospital, traumatortopedia, ginecologia, clínica médica, cirurgia geral, desde fevereiro sem receber. Então, infelizmente, pararam. Não é? Agora, diga-me uma coisa, os senhores foram a Brasília, uma comissão foi a Brasília, inclusive presente estava o nosso deputado Luiz Fernando. Houve alguma promessa de liberar alguma verba ou agilizar algum repasse para os senhores? Olha, em relação a repasses, o ministro foi claro da situação atual do Brasil. Mas, segundo ele, haveriam algumas votações no mês de agosto, mas sem prometer nada, que poderia ser beneficiado Santos Dumont com alguma coisa. Outras situações que nós levamos para o aumento de repasse de verba para o hospital seriam 3. Aumento dos leitos de internação clínica no hospital, criação de leitos de cuidados prolongados e a ampliação da nossa UTI de 6 para 10 leitos. Isso já foi encaminhado, já está no Ministério da Saúde, precisando liberação e publicação no Diário Oficial para que a gente consiga esses recursos a mais para o hospital. Então, basicamente, foi isso que se resolveu na reunião, esses pontos. Fora isso, mais nada. E nós ficamos em contato direto com o assessor do ministro da Saúde. Agora, diga-me uma coisa, há um boato correndo na cidade que o governo federal distribuiu alguns milhões de reais, não vou dizer a importância tal, para não falar no número errado, mas que, obviamente, uma parte desse quinhão já estava destinado a Santos Dumont. É claro que o povo pensa, quando chegar algo para a saúde, cai diretamente no hospital. Tem um motivo burocrático que chama-se gestão plena. Houve algum repasse desse suposto bolo que foi dividido entre os municípios mineiros para o Hospital de Santos Dumont? Não, isso não. Porque essa verba não vem diretamente para o hospital. Ela cai no Fundo Municipal de Saúde. E não quer dizer que necessariamente essa verba seja direcionada para o hospital. Okay. Tá? Porque embutido nesse boato havia uma explicação, eu diria, fantasiosa, que o município não foi inserido nesse bolo por ter um problema contábil. Então, isso está totalmente descartado. Em relação ao hospital, está descartado. Em relação ao município e a parte de Secretaria de Saúde, isso nós não podemos falar nada. Agora, ele faz uma pergunta muito importante. No repasse municipal, a prefeitura e as outras prefeituras que também canalizam os seus municípios para serem atendidos aqui em Santos Dumont, todas estão em dia com o hospital? Não, as prefeituras estão em atraso. A única prefeitura que está em dia é a prefeitura de Aracitaba. Agora, eu lhe pergunto uma coisa. O senhor me disse em off que haverá mais uma reunião amanhã com o sindicato.
Então, ainda há uma possibilidade, que obviamente depois eu vou entrevistar o representante do sindicato, mas na sua lógica, mediante o que vai acontecer amanhã nessa reunião, há uma possibilidade de postergar esta greve alguns dias até aparecer uma solução que, pelo que o senhor está me dizendo, só se for mágica? Eu acredito que não, porque é aquela situação, você não consegue prever ou estipular uma data real de pagamento. Por quê? Você não sabe que dia que você recebe os repasses. Então, como é que você vai assumir um compromisso de pagamento se você não sabe o dia que você recebe essas verbas? Muito obrigado. Então, eu vou enfatizar para você mais uma vez. Todos os recursos do hospital, que obviamente não têm uma sustentabilidade, dependem de verbas federais, estaduais e municipais. E até de pequenos municípios adjacentes que usam o hospital. Olha, com exceção da Prefeitura de Aracitaba, todos que eu disse nessa escala cronológica estão todos devendo o hospital. Então, fica muito difícil o hospital continuar trabalhando nessa situação. Todavia, eu vou entrevistar agora o representante do sindicato para ver a ótica dele, o que ele pensa que pode acontecer. Antônio Carlos, você é o vice-presidente do Sindicato dos Funcionários do Hospital. Mediante a situação que foi explicada de uma maneira técnica, eu quero saber como que isso reflete de uma maneira prática nos seus associados aqui do hospital. Olha, a situação falando como funcionário, a situação dos funcionários é muito grave. Porque já vai, dia 5 agora completa 2 meses com atraso de pagamento. Muitos funcionários têm aluguel para pagar, têm os certos compromissos, né, de cumprir. Então, está ficando difícil assim a situação. O pessoal já está ficando assim, sem saber o que fazer. Tá, mas eu lhe pergunto uma coisa. Como um funcionário do hospital, que está acompanhando, inclusive, as declarações que foram feitas, então você isenta de culpabilidade a direção do hospital e transfere essa culpa para os órgãos que não estão fazendo os pagamentos ao hospital? É certo que a gente sabe que o hospital, a administração, o doutor Salomão está sendo muito claro, inclusive já reuniu com os funcionários, já mostrou como que funciona os repasses e tudo, os funcionários até que ficou numa boa. Mas aí agora está ficando num momento assim que está ficando pesado a situação. Então, embora os funcionários não venham nenhuma culpabilidade na administração do hospital, a greve é para chamar a atenção de autoridades maiores para ver se esse impasse seja resolvido. Você concorda com a minha lógica? Concordo exatamente, porque a direção do hospital está muito clara com a situação, está sendo muito amiga dos funcionários, mostrando, e a gente está empenhado para que essa solução se desenrola, né, para ver se essa situação melhora para o lado do hospital e dos funcionários. E diga-me uma coisa, quando acontecerá esta paralisação? Olha, Américo, nós tivemos uma Assembleia Geral agora à noite, ficou decidido que a partir de sábado, às 7 horas da manhã. Então, estivemos essa Assembleia com todos os funcionários, os fisioterapeutas, as enfermeiras-chefe, e ficou decidido. Amanhã a gente tem uma reunião com o pessoal de Belo Horizonte, às 10 horas aqui. Daí para frente, nós vamos começar a trabalhar em prol dessa greve. Eu lhe faço uma pergunta que eu gostaria que a resposta fosse sim. É óbvio que, enquanto não tiver pelo menos uma data para pagamento, essa paralisação estará ativa. Agora, mesmo que aconteça que o hospital consiga algum recurso, que consiga pelo menos colocar um pagamento em dia, vocês retornariam esperando outra nova negociação? Olha, eu acredito que que a Assembleia, porque eu como vice-presidente ou presidente, falando em nome da Assembleia, não é a gente que decide, é a Assembleia que decide. Então, o pessoal está contrariado, eles queriam que pagasse os 2 pagamentos de uma vez, isso que foi falado, né? Mas eu vejo assim a dificuldade, se está difícil de pagar um para pagar os 2, eu acho meio difícil, só se chovesse um rio de dinheiro nesse momento. Eu
Eu também acho que seria mais lógico, se possível, obviamente, a Assembleia concordasse, desse a eles a possibilidade de, pelo menos, acertar um pagamento. Continua a dificuldade, mas ela já foi resolvida em 50%. Isso, até, né, nessas reuniões de greve, então, tudo isso é passado, tudo isso é negociação dentro da Assembleia. Talvez o pessoal leve-se em consideração a isso. Então, nós podemos, mediante, eu estou vendo, essa irmandade que se está vendo entre funcionário e administração, quando saírem à rua, obviamente, as palavras de ordem serão contra os órgãos que estão atrasados com os pagamentos, e não contra a administração do hospital. Concorda comigo? Concordo exatamente, porque o hospital não tem culpa. Se o governo estadual, federal e municipal não está repassando, a direção do hospital está muito clara e demonstrando para todos os funcionários. Inclusive, o sindicato está acompanhando todos os detalhes que a administração do hospital passa para a gente passa para os funcionários também. Ok, muito obrigado. Olha, vou fazer mais uma síntese. Você ouviu a direção do hospital, você ouviu o vice-presidente do sindicato, você ouviu os funcionários descendo e comentando. Então, vamos deixar claro para a população de Santos Dumont que, quando os funcionários do hospital saírem à rua, não estão culpabilizando a administração do hospital, pelo contrário, são solidários. É para chamar a atenção das autoridades maiores que não estão cumprindo com a sua parte. Porque falar que o Brasil está em crise, mas os impostos você está pagando todo dia, e esse imposto que você paga, até numa caixa de fósforo que você compra, é o imposto que faz um somatório de uma verba maior. Então, aonde que estão os milhões e bilhões de impostos que você paga, que não tem dinheiro para dar para a saúde, para mantê-lo vivo, a sua mulher viva, a sua esposa poder fazer um parto decente, você tomar uma injeção. Então, tem que perguntar ao governo se essa crise é unilateral, porque ela não é crise quando você paga o seu imposto até num pão que você paga na padaria. É mais uma síntese do que o governo faz, abocanha o seu direito e não lhe dá nada em troca. Américo Antônio, para a TV Mon.